transgredindo os seus mandamentos. Deus havia enviado Moisés e Arão para uma obra importantíssima, de libertar o povo que saiu da escravidão egípcia e trazê-los para a terra prometida. Só que Deus só poderia fazer isso se houvesse uma reforma espiritual no povo. E havia um problema entre o povo, que era a transgressão do sábado. Eles estavam transgredindo o sábado, a tal ponto que Faraó havia redobrado os esforços, os trabalhos, que não tinha mais dia de descanso para eles. Então era necessário que houvesse uma reforma quanto à guarda dos mandamentos, inclusive ao sábado. Vejam só o que diz o comentário bíblico adventista, volume 1, página 552. Moisés e Arão tinham instituído uma reforma na observância do sábado. Isso chamou a atenção do rei. Opa, eu estou pedindo para eles trabalharem todos os dias, esses caras falam, para descansar em um dia da semana? Vamos ver o que a irmãzinha fala. Vamos lá. Patriarcas Profetas 2:5-8. Em seu cativeiro tinham os israelitas até certo ponto perdido o conhecimento da lei de Deus e haviam se afastado de seus preceitos. O sábado tinha sido geralmente desrespeitado e as exceções dos maiores de tarefas tornaram sua observância aparentemente possível. Mas Moisés mostrara a seu povo que a obediência a Deus era a primeira condição de livramento, e os esforços feitos para restaurar a observância do sábado vieram a ser notados pelos seus opressores. Você percebe que a própria Sr. White confirma o texto bíblico. É lógico, você percebe que a gente fez uma análise primariamente do texto bíblico em si. Não precisa do Espírito de Profecia. O texto bíblico em si já fala que ali era um descanso religioso. O texto, o Êxodo capítulo 5, verso 5, fala sobre o sábado. E a Sr. White, ela vem e confirma o estudo, tá? Vamos avançando então. Próxima vez que o sábado é mencionado no livro de Êxodo, capítulo 16, isso aqui é conhecido, episódio de Maná. Próxima vez que o sábado é mencionado no livro do Êxodo, lá, capítulo 16, episódio do Maná. Vamos lá. Interessante aqui. É nesse capítulo que aparece pela primeira vez na Bíblia o substantivo, sábado. As outras vezes sempre apareceu o verbo, e descansaram, descansam, descansem, né? Agora é a primeira vez que aparece o substantivo, descanso, sábado. O termo aí, Shabat. E ele está nesses 4 versos aí, versos 23, 25, 26 e 29. Interessante isso aqui. A linguagem do texto mostra que o mandamento do sábado já existia antes de Êxodo 16. Nós usamos Êxodo 16 com o seguinte argumento: olha, o sábado já existe antes da lei, antes do contexto do Sinai. Sim. Só que se a gente ler o texto de Êxodo 16, mostra que o sábado, é lógico, já existia antes do capítulo 16. Quais são os argumentos aqui? Primeiro, você vai perceber que as terminologias usadas nesses versos nos remetem ao relato da criação de Gênesis 2, 1 a 3. Por exemplo, verso 23 e 30 de Êxodo capítulo 16 é assim: amanhã é repouso, Shabat, o santo sábado do Senhor. E assim descansou o povo. Interessante que essas 3 palavras, repouso, descansou, santo e sábado, são as mesmas palavras que nós encontramos em Gênesis 2, 1 a 3. Então você percebe que há uma correspondência linguística, terminológica, de Êxodo 16 com Gênesis 2, 1 a 3. Interessante que o artigo definido, o, destaca o sábado, enfatizando como sendo o dia o qual Deus santificou e separou. Então seria assim: amanhã é repouso, o santo sábado. Está destacando o dia, diferentemente dos outros, né? Esse artigo aí está destacando o santo sábado. Vamos avançando. Argumento da letra B. No 6º dia, no 7º dia, palavras usadas no contexto do ciclo semanal de Gênesis, em que o sábado foi estabelecido, 6º e 7º. Então, aqui nós temos argumento terminológico, não? Os mesmos termos que são usados em Gênesis 2, 1 a 3, são usados em Êxodo capítulo 16, fazendo um link. Outro detalhe: Deus já havia falado sobre a guarda do sábado, o povo já sabia sobre o sábado. Dá uma olhada, aqui eu postei o verso, não, o verso aqui, ó, é o verso 23 aqui. A maneira como Moisés responde no verso, vamos ler aí, verso 22 e 23, Êxodo 16, verso 22 e 23, vamos ler. Ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor. Não é interessante? A maneira como ele fala, isto é o que disse o Senhor. A maneira está no presente ou no passado? Está no passado. Isto é o que disse o Senhor. Olha que interessante. Você percebe, eles colheram pão em dobro na sexta-feira.
porque a sexta-feira seria já o dia. Se você percebe que esse conceito de sexta-feira como dia de preparação, não começa em Êxodo 16. Já, ó, isto é o que disse o Senhor. Você percebe que houve uma ordem antes, nós não sabemos quando, mas já houve uma ordem antes, que a sexta-feira tinha que fazer alguma coisa em dobro. Então a ideia de que sexta-feira tem que fazer coisa em dobro, não começa em Êxodo 16. Isso é o que disse o Senhor. Olha só que interessante, Moisés está falando no termo passado. Vamos lá. Interessante, o povo já conhecia os mandamentos e as leis de Deus. Versículo 28. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Não? Esse termo é interessante, a expressão até quando denota uma pergunta em tom de exclamação de algo que já vinha acontecendo. Nós usamos esse termo no nosso dia a dia. Você chega lá no pronto-socorro lá e tal, aí você vai lá uma vez, segunda vez, aí você, até quando não vão me atender aqui? Então quando você usa o termo até quando, dá a ideia de que algo já ocorreu quando? No passado. Então o próprio Deus fala assim: até quando vocês vão recusar guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Denotando a ideia de que o povo já conhecia sobre a guarda do sábado. Muito tempo também, né? Oi? Até muito tempo, demorou. Muito tempo. Há muito tempo estou falando isso com vocês não. Se os israelitas estavam recusando, é porque algo já havia sido o quê? Oferecido. Interessante. Vamos lá. A pergunta, exclamação de Deus, não remete só ao sábado. Antes, o inclui no todo dos seus mandamentos e leis, uma referência a todo o decálogo. Então é interessante, a discussão é em torno do sábado, mas quando Deus vai usar a exclamação, ele não fala só sobre o sábado. Fala, até quando recusareis em guardar o quê? Os meus mandamentos. Você percebe que a discussão de Êxodo 16 é o sábado, mas na exclamação de Deus ele coloca o sábado no todo, é o decálogo, tá? Demonstrando justamente o conhecimento do decálogo antes mesmo de Êxodo 16. O que vemos em Êxodo 16 é Moisés. O que Moisés está fazendo? Ele está reeducando o povo na guarda do sábado. Olha o verbo que estou usando, ó. Reeducando, né? Então porque o povo já havia perdido a questão da guarda do sábado. Então, como Moisés e Arão eram reformadores, e era preciso fazer uma reforma espiritual no povo para que Deus os conduzisse a Canaã terrestre, então Moisés estava reeducando o povo na guarda do sábado, visto que na escravidão egípcia o povo havia se afastado da guarda do mandamento, coisa que nós já analisamos em Êxodo 5:5. Ao sexto dia, presta atenção agora, que interessante, colheram pão em dobro. O maná teria que ser colhido 1 gomer por cabeça, ao meio da revista atualizada, ou na nova versão internacional, 1 jarro para cada pessoa. Essa seria a ideia. Como se fosse uma garrafa PET de 2 litros aí, de Fanta, Coca-Cola, se quiser fazer. Como se fosse 2 litros, né? 2 litros. Esta medida era em torno de 2 litros de maná. Seria conforme a capacidade do que cada um podia comer, e para cada pessoa que morasse na tenda. Então, por exemplo, estivéssemos lá, eu, minha esposa e 2 filhos meus. Então seriam ali 8 litros, que eram 2 litros para cada. Cada um levava 2 litros por dia. É, muito maná, entendeu? Por dia. Tá? E ele era nutritivo, não? Era que nem açaí com farinha, essas coisas assim. Manazinha, mais ou menos assim. Tá? A pessoa não vai comparar maná com açaí. Jamais se mostrou mortal. Jamais se contou mortal. Na nova versão internacional diz aí, ó. Cada chefe de família recolha quanto precisar, 1 jarro para cada pessoa da sua tenda. Você percebe ali que havia uma ênfase unitária para aquele dia. Então cada elemento da família podia levar ao menos 2 litros para cada. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Interessante, ó. Mesmo diante dessa ordem de Moisés, alguns não deram ouvidos e deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém o bicho se cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Você percebe aqui uma desobediência direta à ordem de Moisés. Eles não desobedeceram assim, esquecemos, não. Moisés foi muito o quê com eles? Muito o quê? Muito claro, foi muito claro, ó, muito objetivo. Então a desobediência ela foi por rebeldia. Uma desobediência direta à ordem de Moisés. Por isso que Moisés se indigna, representando a própria indignação de Deus, né? Eles não podiam deixar para a manhã seguinte motivos. Há vários motivos. Primeiro, Deus queria ensinar a lição de confiança e dependência o que nele? Diária. É por isso que lá no Pai Nosso, uma das expressões do Pai Nosso, qual é? O pão nosso de cada dia. Entendeu?
Então Deus queria ensinar para eles a ideia da dependência diária. Não vos preocupeis quanto ao dia de amanhã. Amanhã Deus vai providenciar. Se preocupe com o dia de hoje. Tá? Por isso que não guardem para amanhã. Se vocês guardarem para amanhã, vai dar bicho e cheirar mal. Primeira lição, Deus queria que nós nos preocupássemos apenas, não tivesse preocupação nenhuma. Tá? Segundo, foi ordenado colher em apenas quantidade certa para aquele dia. E ponto final. Então você percebe que essa rebeldia demonstrava assim, uma insubordinação à autoridade divina. Vocês se lembram que um dos termos mais usados no livro de Êxodo é Deus falando o quê? Eu sou o quê? Eu sou soberano. Tá bom. Mas a gente não pode deixar nada. É 2 litros para cá e pronto. Não, a gente vai, não. Vocês têm que aprender a obedecer a minha palavra. Eu sou o soberano. O maná tinha prazo de validade. Tá? Se deixasse para o dia seguinte, dava bichos e cheirava mal. E vindo o calor se derretia, né? O livro de Salmos fala que ele era pão de mel, feito pelos anjos. Está lá o livro de Salmos, né? Pão de mel feito pelos anjos. Vindo o calor, ele se derretia, o maná. Então aqui comigo. Algumas pessoas aí falam, né? Falam assim que lá na África estava chovendo maná lá. Já viram isso aí? Já viram isso aí? Já. Tem uma cidade lá, maná, está chovendo maná. Aí teve uma pessoa que até trouxe aqui para o Brasil maná. Interessante, né? Se fosse verdadeiramente o maná, o que ia acontecer com ele? Derretia, tomava bicho. Apodrecia, se fosse verdadeiramente maná. Enfim, não sabemos qual a história que acontece lá. Talvez seja o maná do século XXI, sei lá. Não tive de maná. Faça um TCC sobre isso, maná da África. Após a indignação de Moisés, a colheita diária do maná foi corrigida